Durante a oitiva do ministro de Lula, Flávio Dino, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, a deputada Adriana Ventura cobrou a responsabilidade do ministro Flávio Dino pelas imagens do dia 8 de janeiro que foram escondidas pelo ministro sob a alegação de que foram apagadas, bem como sobre a flagrante aplicação de 2 pesos e 2 medidas para perseguir opositores. A deputada questionou os ministros sobre as imagens, apontando: eu, como cidadã e deputada, quero saber o que aconteceu. Eu acho que é natural o cidadão de bem querer esclarecer isso. Adriana Ventura apontou que a versão do apagamento das imagens por uma empresa terceirizada simplesmente não é crível e lembrou ao ministro que ele tinha plena consciência de que aquelas imagens eram provas que estavam sob sua responsabilidade. Após o ministro apresentar uma narrativa sobre a inexistência de imagens e listar episódios de violência, a maior parte dos quais não ocorreu no dia 8 de janeiro, a deputada lembrou a injustiça perpetrada contra pessoas que não praticaram qualquer ato de vandalismo e mostrou os 2 pesos e 2 medidas aplicados pelo governo e pelo judiciário. Ela disse: ministro, respeitosamente, o senhor é o ministro da Justiça e, como eu disse, não vou entrar em guerra de narrativas. Quero dizer que fui à colmeia e visitei as 300 mulheres presas. Se havia uma ou outra que estava envolvida nesses 2 fatos que o senhor falou, ok. Contudo, em 2014 e 2006, o próprio MST invadiu e depredou o STF, ministérios e tudo mais. Eu nunca vi ninguém se referir a eles como Nesse dia do MST, inclusive, um funcionário da casa teve traumatismo craniano. A deputada pediu: o que eu estou querendo fazer é um apelo. Eu não quero entrar em debate ideológico aqui. O senhor é ministro da Justiça de todos. Por favor, não seja um ministro ativista. Vamos buscar essa transparência e essa justiça. O senhor tem capacidade e bagagem para isso. Esse é o único apelo que eu faço. Eu não estou aqui fazendo fla-flu. Como eu disse, peço ao senhor, não seja ativista, seja um ministro de todos. No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. Manifestações promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet de forma coordenada, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas, mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, depredação de patrimônio público e privado, agressões a políticos e cidadãos. Nada disso é considerado um ato antidemocrático quando o ato é da esquerda. Nos últimos anos, milhões de pessoas foram às ruas de forma ordeira para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornam-se alvo de inquéritos sigilosos alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 27 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigada, presidente. Eu cumprimento o ministro, agradeço a presença. Eu sou deputada de oposição, ministro. A gente tem visões de mundo diferentes, né? Eu sou de uma outra corrente, não sou bolsonarista, mas eu diria que eu tenho bastante divergência em relação a várias coisas, né, que o senhor fala, que o senhor age e tudo. Mas, independentemente disso, na posição de ministro da Justiça, eu venho aqui me colocar porque eu, como deputada cidadã, me sinto assim ofendida. Eu vou falar das imagens das câmeras, e por quê? Porque para mim não é obra de ficção, nem terraplanismo, nem... Eu, como cidadã e como deputada, quero saber o que aconteceu. Eu acho que isso é natural para os cidadãos de bem que querem acontecer, que querem esclarecer. Isso não é nenhuma ofensa, nenhuma acusação. E eu fico um pouco... É um tema relevante, porque ministro da Justiça, o senhor é ministro de todos os brasileiros, né? Aqueles que votaram no presidente Lula, aqueles que não votaram no presidente Lula. E eu acho que o senhor tem um papel muito importante a cumprir, principalmente pela sua bagagem, pela sua história. Você já foi governador, já foi deputado, você é senador, né? Então você tem o voto, foi reeleito, bem eleito. Então eu acho que até esse papel é muito importante nesse momento de polarização, nesse momento onde as pessoas perderam a mão. E eu fico muito incomodada, e falo isso assim, até porque eu já vou chegar na pergunta especificamente, quando a gente fica ouvindo que muitas pessoas que estavam lá naquele terrível 8 de janeiro, eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas, seja da direita, da esquerda. Quem fez coisa errada tem que ser responsabilizado. Mas o que eu não admito, e fico realmente indignada, é com 2 pesos e 2 medidas. Né? Eu não vou entrar em guerra de narrativa aqui, mas para mim é quem ameaça pessoas, quem incendia ônibus, quem fica MST, que invade... faz a... E Hamas. Então, eu fico muito indignada, e o meu papel, e estou falando isso assim como uma parlamentar, falando para o ministro da Justiça, que também já foi parlamentar e sabe, que o senhor tem um papel a cumprir para trazer luz, para trazer transparência. E eu vou entrar na questão especificamente das câmeras. Né? Porque o senhor sabe que aquilo era a prova. E eu sei que o senhor não cuida de contrato, não é a tua obrigação cuidar de contrato, mas não é crível. E eu tenho até um RIC ainda, que eu mandei para o senhor, que ainda não chegou lá porque está demorando. Mas eu queria saber quem no Ministério tem a prerrogativa de acessar as imagens e quem é responsável por armazenar e descartar informação. Porque o senhor fez uma afirmação para a Globo News que todas as imagens foram para a Polícia Federal. Eu ouvi bem a sua explicação hoje, eu não preciso repetir, mas eu faço um apelo, que o senhor realmente esclareça sua frase. Para a população brasileira, isso. Porque o senhor é ministro da Justiça de todos. Esse é o meu pedido para o senhor e eu agradeço. Deputada, essa é a 43ª vez que eu vou falar... Pode ser a 45ª, presidente. Desculpa, ministro. É a 40ª... E eu sou educado também. A 43ª... A 43ª vez que eu explico esse tema das câmeras. As imagens, deputada, foram entregues, estão na CPI. Todas as imagens da frente, de trás, do lado, do outro lado, captadas pelo Ministério. Todas, sem exceção. Ou seja, a senhora diz que investigação. O crime não se deu dentro do Ministério da Justiça. O crime ocorreu fora do Ministério da Justiça. E todas as imagens que mostram fora do Ministério da Justiça foram entregues. Todas, sem exceção. Agora, se não quiser olhar, aí o problema não é meu. Mas as câmeras estão lá, as imagens estão lá.
eu sou uma pessoa séria, não tenho nada a temer, não devo nada a ninguém. Agora, eu não cuido de câmera de corredor onde não tinha... Deputado, eu lhe ouvi com atenção. Eu não cuido de câmera, de corredor, de prédio, de ministério, eu não tinha ninguém, porque era domingo à tarde. Eu estava lá trabalhando contra os golpistas, terroristas, facínoras, que estavam querendo dar um golpe de Estado. Réplica, deputado. Não, presidente, eu não consegui nem responder. Desculpa, presidente, está tudo bem. Eu peço desculpas por ter interrompido. Ministro. Muito obrigado, eu agradeço a senhora. Então, não aconteceu nada dentro do corredor. Todas onde tinha vândalos, criminosos, foram entregues. Estão no inquérito da Polícia Federal, estão à disposição do Ministério Público, estão no Supremo, estão aqui. Então, realmente, eu lamento muito que haja essa tentativa de esconder criminoso atrás de um falso debate. A senhora perguntou... Ora, deputada, uma policial da PM do DF, deram uma marretada na cabeça dela, e garanto à senhora que não foi uma velhinha com Bíblia. E quebraram o capacete dela e iam matar esta senhora. A senhora acha... Foi narrativa dela, soldado Marcelo, da PM do DF. A senhora acha isso razoável? Tentaram explodir o aeroporto de Brasília com no dia do Natal. Isso não é terrorismo? É o quê? É liberdade de expressão? A senhora falou de fogo em ônibus. Dia 12 de dezembro, pessoas que estavam mancomunadas naquele acampamento saíram de lá e tocaram fogo em ônibus. Depredaram a sede da Polícia Federal, tentaram invadir a Polícia Civil do DF. Eram senhoras com Bíblias? Não. Então é preciso, assim, entender o que é a história. A história é essa. Entendo que os senhores têm que dizer alguma coisa, mas eu tenho a obrigação de falar a verdade. Obrigada, ministro. Eu faço vou deixar pela 43ª vez. A réplica, 1 minuto de réplica, deputada Adriana. Adriana. Ministro, respeitosamente, o senhor é o ministro da Justiça e, como eu disse, eu não vou entrar em guerra de narrativa. Né? Eu fui na colmeia, visitei as mulheres presas, as 300. Se tinha uma ou outra que fez isso, esses dois fatos que o senhor falou, ok. Mas eu sei que 2014, 2006, o próprio MST invadiu, depredou STF, ministérios e tudo. Eu nunca vi ninguém se referir a eles. O MST. A outra coisa que eu quero falar, existe aqui, sim, e esse dia do MST, inclusive, teve funcionário da casa com traumatismo craniano. O que eu estou querendo dizer? Então é um apelo, eu não quero entrar em debate aqui ideológico. Por favor, o senhor é ministro da Justiça de todos. Não seja um ministro ativista. Vamos buscar essa transparência, essa justiça, porque o senhor tem capacidade, o senhor tem bagagem para isso. É o único apelo que eu peço. Eu não estou aqui fazendo fla-flu. E, como eu disse para o senhor, não seja ativista, seja um ministro de todos. Deputada, eu estou